O Centro de Treinamento Missionário Taquara apresenta Conversão e Justiça pela Fé. O tema de hoje é Vitória sobre o Pecado. Em Conselhos sobre Saúde, página 440, a serva do Senhor nos diz: Deus não nos deixou lutar com o mal em nossa própria limitada força. Sejam quais forem nossas tendências herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer, mediante o poder que Ele nos está disposto a comunicar. Conselhos sobre Saúde 440. Oremos. Querido Pai que habita nos altos céus, que nós possamos agora ser guiados por Ti nessa classe, que o Teu Santo Espírito seja o nosso professor e que nós possamos compreender esse tema da vitória sobre o pecado. Em nome de Jesus. Amém. Vitória sobre o pecado. Página 43 da apostila. Primeira citação: Conselhos sobre Saúde. Página 440. Conselhos sobre Saúde 440. A serva do Senhor diz: os que põem em Cristo a confiança, ou seja, os que têm fé em Cristo, não devem ficar escravizados por, qual é a próxima palavra? Nenhuma tendência ou hábito hereditário ou cultivado. Vamos parar por aí. Palavra hereditário significa o quê? Palavra hereditário significa herdado, ou o que nós recebemos de nossos pais. Ou seja, nós não precisamos ficar escravizados por nenhuma tendência ou hábito hereditário. Nós herdamos algumas más tendências e maus hábitos de nossos pais, com certeza. Algumas pessoas têm uma predisposição para o álcool, ou fumo, ou pouca paciência, se irritar facilmente, ou ser mulherengo, ou ser escravo do apetite. Uma série de maus hábitos que nós podemos herdar dos pais. Ninguém deve permanecer, ou precisa permanecer, escravo desses maus hábitos ou más tendências. Você conhece quais são alguns traços de caráter que você herdou de seu pai ou de sua mãe? Uma das melhores formas de nós conhecermos a nós mesmos é conhecer os nossos pais. Quantos aqui já olharam para os seus pais e conseguiram enxergar alguma coisa que você mesmo é ou tem? Isso já aconteceu com você? Quando eu olho para minha mãe, quando eu olho para meu pai, eu me vejo. Minha mãe, ela é impulsiva. Sabe o que é impulsiva? Você fica empolgado e quer tomar decisões sem raciocinar. Eu tenho um hábito terrível. Então Deus está me ajudando a corrigir esse mal. Ser impulsivo. Se empolgar sem raciocinar, já tomar uma decisão e depois se arrepender e ter que voltar para trás. Isso aí não é bom. O meu pai, ele tem uma predisposição de ser muito devagar, calmo demais, fleumático. Eu olho para mim, eu vejo a mesma tendência. Então, às vezes, eu tenho que me lembrar, eu tenho que acelerar, eu tenho que andar mais rápido, eu tenho que falar mais rápido, eu tenho que agir mais rápido.
Então nós herdamos dos nossos pais traços de caráter. Mas a irmã White fala aqui que ninguém precisa ficar escravizado por nenhuma tendência ou hábito hereditário ou cultivado. A palavra cultivado significa o quê? Adquirido pela prática ou desenvolvido. Ou seja, algumas pessoas desenvolvem maus hábitos que os pais nunca praticaram, os pais nunca conheceram. Não herdaram dos pais, mas através de influências, amizades, buscam caminhos que os pais nunca trilharam. Mas, quer sejam os seus maus hábitos ou más tendências hereditários ou cultivados, nós não precisamos ficar escravizados por nenhuma delas. Em lugar de ficar subjugados em servidão à natureza inferior, devem reger todo apetite e paixão. Em lugar de ficar subjugados em servidão à natureza inferior, nós devemos reger todo apetite e paixão. Deus não nos deixou lutar com o mal em nossa própria limitada força. Sejam quais forem nossas tendências herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer mediante o poder que Ele nos está disposto a comunicar. Então não é através de nossos próprios esforços, apesar de que sem os nossos esforços nada se alcança na caminhada cristã. É o poder divino combinado com o esforço humano que vai alcançar a vitória sobre as tendências herdadas e cultivadas para o erro. Obreiros Evangélicos, página 286. Obreiros Evangélicos, 286. Cristo prometeu que o Espírito Santo habitaria naqueles que lutam pela vitória sobre o pecado, para demonstrar o poder da força divina, dotando o instrumento humano de poder sobrenatural e instruindo o ignorante nos mistérios do reino de Deus. Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 908. A santidade está ao alcance de todos aqueles que buscam com fé, não por suas boas obras, mas pelos méritos de Cristo. O poder divino dá a todos os que estão lutando a vitória sobre o pecado e Satanás. Signs of the Times, 24 de fevereiro de 1898, parte 13. Ele não veio salvar o homem no pecado, mas do pecado. E todos que sentem a necessidade de um Salvador e vão até ele crendo em seu poder, obterão o quê? A vitória sobre o pecado. Então, é claro, ensinamento do Espírito de Profecia quanto à vitória sobre o pecado. Signs of the Times, dia 1 de fevereiro, 1899, parte 10. O Filho de Deus veio ao nosso mundo em forma humana, para quê? Para morrer e ser substituto? Sim, mas aqui, olha a ênfase dela. Para nos mostrar que a divindade, combinada com o quê? A humanidade pode ou não pode? Pode obter a vitória sobre o pecado. Signs of the Times, 19 de setembro, 1900, parte 6. Vamos lutar com determinação para obter a vitória sobre o pecado. Signs of the Times,
29 de outubro, 1902, parte 3. Não podemos esperar alcançar a vitória sobre o pecado sem suportarmos sofrimentos ou obter a recompensa do vencedor com esforços débeis. Então, o esforço deve ser o quê? Perseverante. O esforço deve ser o quê? Fervoroso. Não é apenas você ficar à vontade achando que Deus ele vai operar mágica, transformar a sua vida sem você lutar, sofrer e perseverar para obter a vitória. Signs of the Times, 26 de agosto de 1903, parte 2. Cristo veio ao mundo para ser a garantia do homem. Olha só, não é só o substituto do homem, mas a garantia do homem. Vencer em seu favor, viver para ele uma vida sem pecado, para que em seu poder o homem possa alcançar a vitória sobre o pecado. Veja bem, não sei se vocês conseguiram nessa citação discernir a justificação e a santificação. Conseguiram? Olha só. Ele veio viver para ele uma vida sem pecado. Isso é o quê? Justiça imputada ou comunicada? Imputada. Jesus viveu por nós uma vida sem pecado. E por que nós precisamos dessa vida sem pecado? Porque o nosso passado, cheio de pecado, nos condena à morte. Então Cristo, com sua vida sem pecado e sua morte em nosso favor, nos liberta da penalidade do pecado. Mas além de viver para Ele uma vida sem pecado, Ele também dá o poder para que o homem possa alcançar a mesma vida vitoriosa. Esse é o Evangelho, as boas novas. Testemunhos para a Igreja, volume 3, 381. Cada qual terá uma luta, qual é a próxima palavra? Intensa. Não é fácil. Por isso que muitos desistem e concluem que é impossível. Porque não é fácil. Não é de um dia para o outro. Todos terão uma luta intensa para vencer o pecado no próprio coração. Às vezes essa obra é muito penosa e desanimadora. Pois ao vermos os nossos defeitos de caráter, pomos-nos a considerá-los em vez de olhar para quem? Jesus, e revestir-nos das vestes da sua justiça. Igual Pedro, na água. Ele estava andando bem, mas de repente ele começou a considerar suas fraquezas, as circunstâncias desagradáveis, seus amigos, e caiu. Todo aquele que entrar na cidade de Deus pelas portas de pérola, falo-á como que? Vencedor, e sua maior conquista terá sido a do próprio eu. Os que esperam, Mensagens Escolhidas, volume 1, 336. Os que esperam contemplar uma transformação mágica em seu caráter, sem resoluto esforço de sua parte para vencer o pecado, esses serão o quê? Decepcionados. Não existe, gente, como é que fala magic wand? Uma varinha mágica que Deus... O que é isso aqui? Esse movimento? Wave. Não. Ele não te toca com uma varinha de mágica e assim você é transformado. Não é isso. Isso não é o poder que vem dos altos. Na realidade é uma cooperação da parte de Deus conosco.
Ele vê o nosso desejo, nossa vontade, a nossa perseverança, e então Ele vem e Ele coopera. E aquilo que é impossível a gente fazer, Ele faz por nós. Como é a vitória sobre o pecado ensinada na Bíblia? Nós temos várias promessas. Judas 24. Texto-chave. Vou dando para vocês os textos-chaves na medida que a gente vai lendo, tá? Judas 24, fundamental. Uma das passagens mais lindas quando falamos sobre a vitória sobre o pecado. Ora, aquele Jesus que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ele vai nos apresentar irrepreensíveis só através de sua justiça imputada? Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. ênfase na justiça imputada ou comunicada? Comunicada. Apocalipse 3, 21. Apocalipse 3, 21. Cristo, à igreja de Laodiceia, ao que vencer, ele promete, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aqui Cristo deixa claro que a vitória que ele alcançou na carne, nós também que vivemos na carne, poderemos alcançar. E assim alcançando, teremos a garantia de assentar com ele no seu trono. 1 de João 5,4. 1 de João, capítulo 5 e versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Cristo falou que nós podemos vencer assim como ele venceu. Como vamos vencer, de acordo com esse versículo? A vitória sobre o pecado é pela fé. Por quê? Porque humanamente falando é impossível. Assim como era impossível Abraão ter um filho. Mas pela fé, ele teve confiança na promessa e a promessa se cumpriu porque ele cooperou. Assim também a promessa de Deus se cumprirá em nossas vidas se nós acreditarmos que ele é poderoso de nos guardar de tropeçar. Mas Senhor, eu não consigo. A minha carne é fraca. A minha natureza é decaída. Não olhe para as suas debilidades. Olha para a força de Cristo. Por favor, abram suas Bíblias no livro de 2 de Coríntios. Versículo 9. Olha o que Jesus falou para o apóstolo Paulo. 2 de Coríntios 12, 9. 2 de Coríntios 12, 9. E disse-me, Cristo falando para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Ou seja, na sua carne fraca, o poder de Deus se aperfeiçoa. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.
Então, a maior glória que poderia ser dada a Deus é de Deus conseguir trazer um homem debilitado, degenerado pela força do pecado, 6.000 anos de degradação, conseguir trazer esse homem a viver uma vida de perfeita harmonia com a sua vontade. Isso honrará e glorificará o nome de Deus perante o universo. Texto-chave, Romanos 6, 14. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado tem domínio sobre você? Deus fala, o pecado não terá. É lógico que essa promessa, ela se cumpre na vida de alguém que esteja ligado com Cristo. Desligado de Cristo, o fruto é o pecado. Ligado com Cristo, o fruto é justiça. É tão simples. Em Gálatas capítulo 5, você tem as obras ou o fruto da carne. Aí fala de adultério, mentiras, homicidas, fornicação e várias outras obras, o fruto da carne. Aí ele tem o fruto do Espírito: paz, gozo, longanimidade, amor, temperança, etc. E ele está dizendo que, se você estiver ligado com Cristo, você vai produzir esse fruto. Desligado de Cristo, você vai produzir esse fruto. Deu para entender? Então aqui Paulo está dizendo que, ligado com Cristo, permanecendo nele, o pecado não terá domínio sobre nós. Romanos 8:37. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mais do que vencedores. 2 de Coríntios 2:14. 2 de Coríntios 2:14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância de seu conhecimento. Em Cristo somos mais do que vencedores e sempre triunfantes. Mateus 1:21 é outro texto-chave, mas é um texto que a gente não precisa nem abrir, porque nós já conhecemos, né? Mateus 1:21 diz o quê? Que Jesus veio nos salvar do pecado. A irmã White até enfatiza, ela fala: Cristo não veio salvar o homem no pecado, mas do pecado. João 8:32. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas vos libertará de quê? Verso 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é o quê? Servo ou escravo do pecado. Ou seja, a verdade vai te libertar do pecado. 1 de João 5:3. 1 de João 5:3.
Será que o amor de Deus é um meio de escapar o dever e a responsabilidade de obedecer aos mandamentos de Deus? Ou é uma motivação e um estímulo para obedecer os mandamentos de Deus? Aqui João fala, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são o quê? Pesados. A gente precisa de alcançar essa graça. Os mandamentos de Deus não são pesados. É isso que a irmã White quis dizer quando ela fala de vencer tendências más hereditárias e cultivadas. Ao ponto de nós podermos dizer que os seus mandamentos não são pesados. Já pensou você ter prazer em fazer a vontade de Deus? João 14,15 fala, se nós amamos a Cristo, nós vamos guardar os seus mandamentos. O que Cristo quer fazer com a última geração? Ele quer ajudar ao seu povo a alcançar uma experiência de vitória ao ponto deles quererem, desejarem cumprir a sua norma e viver em harmonia com os seus princípios. Ele quer nos ajudar a alcançar uma experiência em que nós vamos expressar, assim como está em Salmo 40, as palavras de Davi e de Cristo. Salmo 40, verso 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus, sim, a tua lei está dentro do meu coração. O que Deus quer fazer é escrever a lei em nossos corações. Escrever em pedras não é suficiente. Ele quer escrever no seu coração a sua lei. E como é Deus escrever a lei em nossos corações? Hebreus 10, 17 faz a mesma promessa. Hebreus capítulo 10 e verso 17. O apóstolo Paulo fala: (16 e 17), descrevendo a nova aliança. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Agora, isso aqui é o fechamento da porta da graça. Jamais me lembrarei de seus pecados. Antes do fechamento da porta da graça, Deus vai ter um povo aqui na terra que vai ter a sua lei escrita nos corações desse povo. Mas o que significa ter a lei escrita nos corações? Quando Deus criou Adão e Eva, existia 10 mandamentos? O que vocês acham? 10 mandamentos é uma adaptação da lei de Deus para alcançar o homem em sua condição pecaminosa. A lei de Deus, que é a lei do universo, que rege todos os seres criados por Ele, é a lei do amor. Essa lei do amor
ela não está escrita em paredes lá no céu, ou escrita em placas em todo o universo, para os seres voando de lá e para cá, vejam e lembram, temos que amar, temos que amar. Não se esqueçam de amar, não é assim. A lei do amor, ela está escrita no coração de cada ser celeste. Agora, a lei do amor, ela foi adaptada ao homem. Sua condição. 10 mandamentos. 10 mandamentos, os primeiros 4 falam do amor a Deus e os últimos 6 do amor ao próximo. Cristo falou, ela é resumida em 2 mandamentos, ambos fundamentados em amor, porque a lei é fundamentada em amor. Quando Adão e Eva foi criado, Deus escreveu sua lei em seus corações. Não matavam, não roubavam, não mentiam. Por quê? Isso tudo é o cumprimento da lei de amor. Se você ama o próximo, você não vai mentir para o próximo. Se você ama o próximo, você não vai roubar do próximo. Se você ama o próximo, você não vai tirar a vida do próximo. Deus não precisava de escrever. É verdade que Deus ele quer abolir os 10 mandamentos. Uma heresia. Não, sério. Deus ele quer abolir os 10 mandamentos. Em que sentido ele quer abolir os 10 mandamentos? Satanás quer abolir os 10 mandamentos também, mas de um modo diferente. Imagina você está no aeroporto e lá no aeroporto você vê as placas não fumar. Deus ele não quer ver placa não fumar. Satanás também não quer ver placa não fumar. Satanás ele não quer ver a placa porque ele quer que todo mundo fume. Deus ele não quer ver a placa porque a placa já indica que existe algum problema. Porque se todos não estivessem com desejo de fumar, não haveria necessidade de colocar uma placa. Lá no céu, se Deus precisar de colocar uma placa dizendo não permitida a entrada de não moradores, é sinal que tem problema lá no céu. Se Deus tiver que colocar não matarás ou não mentirás em placas lá no céu, é sinal que vai ter problema no céu. Deus ele quer eliminar os 10 mandamentos. Uma mãe, ela não quer escrever nas paredes de sua casa, não comer entre refeições, escrever na geladeira, não comer depois das 9 horas. Ela quer que o filho viva esses princípios naturalmente, por amor aos princípios ensinados pela mãe. Então a mãe ela quer eliminar essas placas, lembrando o dever. Deus ele quer escrever a lei do amor no coração. E isso ele está disposto a fazer hoje por nós. Não é carne santa. É uma transformação de caráter. É uma mente convertida que está disposta a viver em harmonia com toda a luz que Deus revela. E hoje nós estamos vivendo em dias nos quais Deus está derramando toda a luz. Ele levantou uma igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa igreja foi levantada para esse propósito, de revelar ao mundo toda a vontade de Deus. Na Idade Média, a luz de Deus estava brilhando muito fraquinha. Nos dias de Lutero e Calvino e Zwingli e outros reformadores, as verdades de Deus estavam muito ocultas e ele foi aos poucos revelando.
Mas a partir de 1844, Deus usaria esse povo, o povo do Advento, para transmitir uma luz brilhante, uma luz abrangente, uma luz completa sobre a humanidade, para que no final desse período do povo do Advento, ele poderia desenvolver um grupo de pessoas que estariam vivendo essa promessa de Hebreus 10:16. Porei as minhas leis em seus corações. Salmos 119, 11. Salmos 119, 11. O que acontece quando a lei de Deus está escrita ou guardada nos corações? Salmos 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para quê? Eu não pecar contra ti. É verdade? Deus vai ter um povo aqui na terra que vai viver uma vida sem pecado? A Bíblia ensina. Haverá um tempo no qual o povo de Deus viverá aqui na terra perante um Deus santo, sem intercessor. A presença de Deus é fogo consumador. Hoje precisamos de um intercessor, mas o povo do Advento foi levantado por Deus para preparar gente para viver na presença de um Deus santo, cuja presença é fogo consumidor, sem pecado. Esse tempo é chamado tempo de angústia de Jacó. Salmo 119, 133. Detalhe, Salmo 119, 11 é versículo-chave. Também Hebreus 10, 17. Textos-chave, Hebreus 10, 17, Salmo 119, 11. Salmo 119, 133 também é um texto-chave. Salmo 119, 133. O salmista expressa: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Quando os nossos passos são ordenados na palavra de Deus, o pecado, a iniquidade não tem poder sobre nós. Hebreus 12, 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, falando das pessoas que viveram vidas vitoriosas pela fé, pessoas que são mencionadas em Hebreus 11, já que somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, deixemos todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. 2 de Pedro 1,10.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Da qual... Texto errado. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque, fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Fazendo o quê? Cada vez mais firme nossa vocação e eleição. Procurando a vontade de Deus. Subindo a escada da santificação. Pela graça de Deus, não vamos tropeçar. Leitura para a prova número 6. Capítulo 7 e capítulo 8 de Caminho a Cristo. Capítulo 7, uma nova pessoa. Capítulo 8, crescimento em Cristo. Ok? Prova número 6, que será na segunda-feira. Pergunta seguinte: quais seriam os meios que poderiam determinar de que lado estamos? Quais seriam os meios que poderiam determinar de que lado estamos? Próximo. Quanto mais perto de Jesus nós chegamos, o que acontece? Quanto mais perto de Jesus nós chegamos, o que acontece? Muitos acreditam que precisam de Cristo para o perdão, mas procuram alcançar a santidade através de quê? Muitos acreditam que precisam de Cristo para o perdão, mas procuram alcançar a santidade através de quê? Muitos acreditam que precisam de Cristo para o perdão, mas procuram alcançar a santidade através de quê? Em outras palavras, alguns acreditam que a justificação é obra de Deus. A santificação, nossa obra. Então, muitos acreditam que precisam de Cristo para o perdão, mas procuram alcançar a santidade através de quê? Qual deve ser nossa primeira atividade do dia? Qual deve ser nossa primeira atividade do dia? Tomar o café, tomar banho, fazer exercício físico. A resposta está em Caminho a Cristo. Oremos. Querido Deus, Pai nosso que estás nos altos céus, te agradecemos por essa tão grande vitória que tu nos prometestes na tua palavra, que nós não mais sejamos servos do pecado, mas sim servos da justiça, da tua lei de liberdade. Concede-nos essa vitória, em nome de Jesus. Amém.